Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Sigamos com o estudo das duas parashot da Torá que vamos ler no próximo Shabbat, Vayakhel e Pekudei. O tabernáculo, a narrativa dessas duas porções da Torá é finalmente concluído e existe uma impressionante recapitulação da construção mesmo, do Mishkan. Está dito lá em Shemot 38, nos dois passuquinhos de número 21 e 22, algo como: estas são as contas do tabernáculo do testemunho, que foi contado através da oferta de Moshe e Betzalel, filho de Uri, filho de Ur, fez tudo o que Hashem ordenou a Moshe. Vejam, meus amigos, que a Torá chama o Mishkan de tabernáculo do testemunho. Ora, o que ele está testemunhando propriamente dito? As generosas contribuições de coração dadas pelo nosso povo, que reuniram recursos mais do que necessários para a construção do Mishkan? Eu acho que não. A habilidade arquitetônica incrível de Betzalel e Eliab, Betzalel da tribo de Judá e Eliab da tribo de Dan, que foram os dois principais construtores responsáveis por erguer o Mishkan. Será que é isso que ele testemunha? Também acho que não. O testemunho não é propriamente da construção em si, deve ser de algo mais elevado. E Rashi, como sempre vem em nosso socorro, nos conta que o Mishkan testemunhou o fato de que Hashem perdoou o povo judeu pelo pecado do bezerro de ouro. Mas vejam, o perdão ele vem sempre acompanhado de uma correção da transgressão, do delito. É necessária uma reparação direta, para que possa de fato ocorrer o perdão. Se você é uma pessoa mesquinha e você quer o perdão de Akadosh Baruch Hu por ter se comportado ao longo de sua vida dessa maneira mesquinha, é preciso que você pratique atos de generosidade. Se você é uma pessoa que lida com os problemas sempre com muita raiva, tomado de raiva, é preciso que, como transgressor, porque a Torá condena esse comportamento, que você se comporte com bondade inabalável. Essa é uma forma de corrigir o pecado que você cometeu. Então surge a pergunta evidente: que conexão existe entre a construção do Mishkan e a fundação, a criação do bezerro de ouro? De que maneira o tabernáculo está associado a esse pecado para que ele possa de fato ser chamado de Mishkan do testemunho? De que maneira a sua construção absolveu o povo judeu? De que maneira a sua construção testemunha a absolvição do povo judeu da prática do pecado do bezerro de ouro? E o segundo versículo nos diz que Betzalel fez aquilo que Hashem disse a Moshe. Ora, a Torá deveria ter dito que Betzalel fez aquilo que Moshe disse a ele, mas não foi o que aconteceu. Na verdade, Betzalel possuía uma compreensão da construção do Mishkan que excedia Moshe Rabbeinu. Vejam, a Torá nos diz que Moshe Rabbeinu mandou Betzalel construir primeiro a arca, com os querubins, etc., o Aron HaKodesh, e depois o Mishkan, a estrutura do Mishkan. Betzalel disse que não, e ele não fez dessa forma. Primeiro ele construiu o Mishkan, e depois a arca. Moshe entendia que a arca era o objeto mais precioso, e portanto ele deveria ter prioridade, mas Betzalel entendeu que primeiro você deve construir a casa, para depois construir o que você guarda dentro da casa. Assim como Hashem fez em Gênesis, na criação. Primeiro ele construiu o mundo, depois ele deu vida ao primeiro homem, Adão Rishon, para que ele pudesse viver no mundo criado por Hashem. Ou seja, Betzalel era inspirado o tempo todo por Akadosh Baruch Hu. E para nós podermos entender isso melhor, me permitam contar uma breve história do Dr. Avram Tversky, que é um rabino importante do nosso povo que faleceu, muito conhecido, os vídeos dele, um psiquiatra conhecido, e nos conta no seu primeiro livro um incrível relato do início da sua carreira como professor de médicos psiquiatras, que ele tinha o costume de levar os seus alunos até instituições psiquiátricas para que eles não tivessem conhecimento das características dessa doença apenas através dos livros, mas também com contato direto com os pacientes nas instituições. E nos conta, doutor, o rabino Tversky, nos conta
do caso de um paciente que já se encontrava, né, numa instituição psiquiátrica há 52 anos. E todos os dias, logo após o café da manhã, ele ia para o salão principal, levantava os braços para o alto, estendia a palma da mão e ficava ali durante toda a manhã. Ele parava brevemente para almoçar e depois do almoço ele voltava para aquela mesma posição. Não havia nenhum tratamento ao longo de 52 anos, né? Aquele comportamento não se conseguiu reverter. Toda a medicina, os recursos da medicina que existiam no campo da psiquiatria não foram suficientes para fazer com que aquele paciente, né, abandonasse o comportamento. Todos os tratamentos falharam. E numa dessas visitas com os alunos, um dos alunos, o médico, naturalmente, disse, né, ao rabino que permitisse a ele que tivesse, né, a chance de conversar com o paciente. E o Rav Tversky disse para ele, sim, eu autorizo você, e ele se sentou para acompanhar, né, o que aconteceria. E segundo o relato desse seu primeiro livro, esse médico, ainda muito jovem, chegou para o paciente, levantou os braços e estendeu as palmas, né, das mãos para cima e disse para o paciente, bom, agora eu vou ficar nessa posição, você pode sair e se sentar. E foi exatamente o que aconteceu. Depois de 52 anos, pela primeira vez, o paciente saiu daquela posição e se sentou no sofá da instituição psiquiátrica. A conclusão que o Rav Tversky, né, teve dos eventos relatados é de que aquele homem entendia que ele era o responsável por sustentar o mundo. E, naturalmente, o mundo colapsaria se ele não se mantivesse com os braços estendidos e as palmas das mãos para cima. O que aconteceu com o povo judeu no pecado do bezerro de ouro tem uma semelhança muito grande com o fato narrado, né, pelo Dr. Tversky, do Rabino Tversky, né, no seu primeiro livro. Por quê? A primeira vez, em 52 anos, que esse paciente saiu da posição foi quando uma outra pessoa assumiu o lugar dele. E o que aconteceu com o povo judeu no deserto? Quando Moshe subiu o Sinai e não voltou a tempo, né, pelo menos o tempo que o nosso povo entendia que constituía os 40 dias, quando ele não voltou, né, do Sinai a tempo, a nação entrou em pânico. Como eu já tive a oportunidade de explicar para vocês, eles sentiram que ninguém mais poderia liderar o nosso povo, exceto Moshe. Por isso, eles criaram uma falsa divindade, porque no seu desespero entenderam que era preciso substituir, né, Moshe Rabbeinu. Hashem nos deu o tabernáculo justamente como antídoto para esse sentimento, né, de incapacidade, de impossibilidade. O tabernáculo foi um antídoto. Por quê? Porque Moshe encarregou membros, né, do nosso povo para a construção, particularmente Betsalel. Betsalel não foi escolhido ao acaso, ele era filho de Ur, né, e Ur havia morrido no pecado do bezerro de ouro porque ele não concordou, filho de Miriam, não concordou que o nosso povo, né, fizesse o bezerro, e ele acabaria sendo assassinado por aquela turba de Erev Rav, que foram os principais responsáveis pela construção do bezerro de ouro, pelo mérito de ter feito esse Nesirut Nefesh, né, para Kadosh Baruch Hu, seu filho, né, Betsalel, recebeu. Ele era um jovem de apenas 13 anos de idade, ele havia acabado de fazer o seu bar mitzvah, e ele construiu o Mishkan, ele construiu a arca, construiu os objetos, ele foi dotado dessa sabedoria extraordinária, de uma sabedoria que excedia Moshe, porque ele conhecia a vontade de Hashem ainda melhor do que Moshe Rabbeinu, né? Como eu expliquei a vocês, Moshe Rabbeinu entendia que primeiro era necessário fazer a arca e depois o Mishkan, e Betsalel disse que não, primeiro o Mishkan e depois a arca. Veja, na verdade, né, o que nós temos aqui, né, segundo a nossa poderosa tradição, a tradição do povo judeu, é a geração mais jovem assumindo o lugar das gerações anteriores. Ele agiu, né, Betsalel, como se tivesse recebido a instrução diretamente de Akadosh Baruch Hu e não de Moshe Rabbeinu, que pediu a ele que construísse. Esse era o objetivo de Hashem quando nos deu o tabernáculo, fazer com que
as pessoas do nosso povo assumissem a responsabilidade de construção do tabernáculo, ou seja, a próxima geração deveria adquirir a segurança necessária para continuar segurando a tocha, né? Que tocha? A tocha da Torá, para continuar segurando, né, os valores da Torá, porque Moshe naturalmente não viveria eternamente. Era preciso que o nosso povo tivesse a segurança de que poderia continuar sem Moshe Rabbeinu, porque essa foi a origem do pecado de bezerro de ouro. E nesse sentido é que o tabernáculo é o antídoto. Por quê? Porque o nosso povo entendeu que era possível continuar. E quando Moshe Rabbeinu transferiu a liderança para Yoshua, quando ele morreu e transferiu a liderança para Yoshua, o nosso povo seguiu para Canaã e conquistou em batalha vitórias contra as nações cananitas, e o resto é história. Portanto, meus amigos, é assim que nós sustentamos o mundo, através das novas gerações, ensinando cada geração. Nós estamos muito próximos agora de Pessa, e essa é uma celebração em que a principal responsabilidade é contar aos nossos filhos da ocasião que nós conquistamos a liberdade. Quando a Kadosh Baruch Hu tirou nosso povo do Egito, nós devemos seguir geração após geração, contando a história do nosso povo, ensinando aos nossos filhos a seguir as leis do Eterno. Boa noite.